Irmãos, a paz, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus. Nós estávamos um pouco sumidos, né? Já há 2 dias que nós não postamos vídeo, mas é porque nós também temos as nossas responsabilidades, então tinha outros compromissos. Mas eu gostaria de dividir com vocês hoje uma palavra que Deus tem colocado no meu coração sobre o arrebatamento da igreja ante o ressoar da última trombeta. Eu gostaria de ler com vocês alguns capítulos da Palavra de Deus que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Então eu vou abrir aqui meu computador, eu gostaria de ler com vocês em 1 Coríntios capítulo 15 e no versículo de número 51 a seguir diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Bom, primeiro eu gostaria de dizer aqui, frisar que nós temos, é importantíssimo estudarmos as 7 festas de Israel, pois eu já tenho dito que as primeiras festas elas fazem um compêndio, ou seja, elas trazem um ensinamento sobre a primeira vinda de Cristo, né, sobre a terra, desde a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, as festas das primícias, até a chegada da festa dos Pentecostes. Depois nós vamos ter as últimas 3 festas. Essas últimas 3 festas, irmãos, são muito importantes aprendermos, que fala da festa das trombetas, que é a igreja que vai ressoar, trombetear, falar do evangelho, né, na metade da última semana. E também fala da festa da expiação, né, que muitos ali vão morrer por Cristo, né, as testemunhas de Cristo, que são 2 povos e 2 nações, que eu já tenho dito. E também fala sobre a festa dos tabernáculos. A gente sabe que depois que o sacerdote fazia oferecia, não é, o sacrifício, ele saía do tabernáculo, né, e se apresentava diante do povo. Da mesma forma, Cristo, depois de trombetear, depois que a igreja trombetear, depois que as testemunhas falar da sua palavra, na metade da última semana, elas serão mortas pelo anticristo. E quando nós falamos do 4º selo, nós já estamos falando da metade, se inicia a última metade da última semana de Daniel, em que o anticristo vem montado sobre o cavalo verde de Apocalipse no capítulo 6, na abertura dos 4 primeiros selos. Sim, nós temos que estudar para nós podermos ter domínio do assunto e entender. Então, na metade da última semana, as testemunhas serão mortas. Então, o anticristo ele vem, ali começa a ira do anticristo contra as testemunhas, que ele vai matar muitas delas, né? Aí, claro que a igreja vai estar guardada, parte da igreja vai ser guardada. Por que eu digo parte? Porque muitos que forem encontrados que não aceitarem a marca, com certeza vão ser mortos, né, pelo anticristo. Mas a palavra diz que assim como Deus guardou Israel lá no Egito, Deus vai guardar a igreja. Quando está escrito ali em Apocalipse 12, leia, porque ali está escrito que o dragão parou diante da mulher. A mulher fala, simboliza tanto Eva, no jardim do Éden, fala tanto de Israel, quanto também fala da igreja. Então nós precisamos entender isso. E no capítulo 12 mesmo, versículo 6, versículo 14, você vai ler e você vai entender que a igreja ela foi levada ao deserto. A mulher foi para o deserto. E durante 42 meses, 1260 dias, ela vai ser alimentada, sustentada. Ela recebeu asas para ir ao deserto. O dragão abriu a sua boca, né, para que ela fosse engolida, mas Deus guardou a sua igreja. Da mesma forma como Deus fez com Israel, Deus vai fazer com a igreja. Da mesma forma como Deus fez quando as muralhas de Jericó caíram e guardou, protegeu Raabe, Deus vai fazer com a igreja. Então perceba que eu li aqui 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e 52, que fala que no momento, eis aqui vos digo um mistério. Qual é o mistério? É o mistério das últimas 3 festas. É o mistério do arrebatamento da igreja. É o mistério da segunda vinda de Cristo. Mas isso só acontece após a tribulação, após a grande tribulação.
Não toda a tribulação, mas parte da grande tribulação a igreja vai pegar. Então perceba que parte da ira de Deus, a igreja não vai participar. Mas até os 3 primeiros ai, que coincide com o ressoar da última trombeta. Vamos ler Apocalipse 11. Mas é preciso entender isso. É preciso entender aonde nós estamos inseridos na cronologia que fala em Apocalipse, para que nós não venhamos fazer confusão. Na visão pré-tribulacionista, ela coloca diretamente que abre-se primeiro os primeiros 7 selos, depois vai ressoar as 7 trombetas, depois vem as 7 taças. Dessa forma não vai dar certo, porque são vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. Então nós temos que entender isso. Eu vou fazer um mapa mental também para explicar, para ficar mais claro, que a gente aprende mais ouvindo e vendo ao mesmo tempo. Então perceba que Paulo está falando de uma última trombeta. E essa última trombeta, ela fala também das 7 festas quando se refere à primeira das últimas festas. Quando eu falo da primeira das últimas festas, estou falando da festa das trombetas. Festa das trombetas, festa da expiação e festa dos tabernáculos. São as 3 últimas festas. Estas últimas festas se referem à segunda vinda de Cristo, se referem às últimas chuvas, se referem à última colheita, que são os salvos em Cristo, a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, porque na primeira ressurreição só os mortos em Cristo ressuscitarão, e aqueles que ficarem vivos serão transformados. Então perceba que quando Paulo ele fala desta 7ª trombeta, desta última trombeta, Paulo está se referindo às festas, porque ele dominava a lei, ele sabia do que ele estava falando, porque ele estava olhando para as festas de Israel, quando ele estava lendo na lei, estava lendo em Levítico 23, estava lendo em Deuteronômio. Então veja bem, que ele estava fazendo agora, porque Paulo não estava lendo Apocalipse, porque Paulo não tinha em mãos Apocalipse. Ele estava lendo as festas, ele estava lendo os profetas, tudo profetas Jeremias, profetas Isaías, profeta Ezequiel, profeta Zacarias, que falam das festas também. Então veja bem que lá em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo de número 15, diz assim: e o 7º anjo tocou a sua trombeta. Se é o 7º anjo, é a 7ª trombeta. Ele tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, veja bem que é a finaleira aqui, onde a igreja vai ser arrebatada, onde as testemunhas já foram mortas, ficaram expostas, porque em versículos anteriores, no mesmo capítulo 11, você vai leia todo o capítulo 11, você vai ver que as testemunhas pregaram durante 3 anos e meio, na primeira metade da última semana, que é 7 anos, né, que compõe 7 anos, mas na metade, 3 anos e meio, elas vão ser mortas. Elas pregaram 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, e elas morreram. E agora no ressoar da última trombeta, em que o 7º anjo toca a sua trombeta, houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então veja bem que nesse momento aqui, nós temos que fazer conexão com Zacarias capítulo 14, onde Israel está sendo atacada, em que Cristo vem, pisa sobre o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se abre no meio, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, o povo de Israel passa no meio, Deus traz livramento para Israel, a igreja de Cristo é arrebatada nesse mesmo instante, né? Visivelmente, capítulo 1 e verso 7 de Apocalipse diz que Cristo vem visível, assim como está dizendo aqui em Apocalipse 11, verso 15, que diz assim: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes. Então Cristo vem aqui, olha o que diz no capítulo de número 14. Vamos ler o capítulo 24 de Mateus I. Então você perceba que 1 Coríntios fala que Paulo, ele fala, né, que ante o ressoar da última trombeta, ele está falando da 7ª trombeta. E em Apocalipse 11, fala que o anjo tocou o 7º anjo tocou a sua trombeta. Então nós entendemos que é a 7ª trombeta. Então veja bem que em Apocalipse 10 ainda, vamos ler Apocalipse 10, e verso 7 diz assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta,
se cumprirá o segredo de Deus. Que segredo? É o mistério que Paulo fala, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, referente às últimas 3 festas. Festa das trombetas, expiação e tabernáculos. Então se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas. Os profetas anunciaram, né? Isaías, Ezequiel, Jeremias, Zacarias, Oséias, entre outros. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé. Então aqui ele já vai falar outra questão aqui, mas o verso 7 fala que o 7º anjo tocou a sua trombeta e se cumprirá o segredo de Deus, que é o arrebatamento da igreja, que é a segunda vinda de Cristo. Mas veja bem que eu estou falando aqui que é depois do ressoar da última trombeta que a igreja será arrebatada. Veja bem o que diz Mateus 24. E quando, Mateus 24, e verso 20, vamos ver aqui se é o 29, acredito que seja o 29. Verso 29 diz assim, Mateus 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas, os astros serão abalados. Então aparecerá depois da aflição, depois da tribulação e parte da grande tribulação, porque a igreja não receberá os últimos ais de Deus. Simplesmente no 3º ai, que se conecta com o ressoar da última trombeta e com a abertura do último selo, do último 7 selo, do 7º selo, a igreja será arrebatada. Mas eu vou fazer um outro vídeo com slide explicando. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu. Aparecerá. Se aparecerá, quer dizer que todo olho verá. Todo olho verá. Então verá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Ora, se todas as tribos da terra se lamentarão, isso significa que ficarão nações vivas, como diz Zacarias capítulo 14. E essas nações irão subir a Israel, porque Deus dará como prêmio a Israel serem sacerdotes aqui na terra, em Jerusalém, em Israel, para que as nações subam e aprendam com Israel lá. Mas isso é depois do livramento. E nesse instante já vai estar sendo inserida, a igreja vai estar sendo inserida nas bodas do Cordeiro no milênio. E, consequentemente, haverá o tribunal de Cristo, onde as obras serão julgadas, né? Cada um receberá o seu galardão. Então aqui diz, e a lua não dará a sua luz e tal. No versículo 30, depois que Jesus aparecer para todos, visível, não vai ser secreto, e todas as tribos da terra se lamentarão, até mesmo que os transpassaram, como diz uma passagem, Israel vai ver que é o Cristo, e verão o Filho do Homem, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que era Cordeiro, agora é Leão da tribo de Judá, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Para conectar, vamos ler Apocalipse 14. Olha o que diz Apocalipse 14, irmãos. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Veja que é o momento da colheita. Então Jesus vem, como diz Mateus 24, envia os seus anjos para fazer a colheita do trigo. Já começa a fazer a separação do trigo e do joio. Jesus vem fazendo a colheita agora. E veja bem o que diz o verso 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, a hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra
está madura. Então Jesus vem fazer a colheita dos seus santos depois do ressoar da última trombeta. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Eu vou deixar para ler depois num próximo vídeo, o versículo 17 e 18, porque aqui fala de um outro anjo, que também tinha uma foice. Então, irmão, eu gostaria de deixar claro que a igreja só será arrebatada depois do ressoar da última trombeta, que é depois da grande tribulação, depois dos 3 primeiros ai, que compreende o ressoar da 7ª trombeta e da abertura do último selo, do 7º selo. Então, irmãos, eu gostaria de deixar essa mensagem para você. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu comentário, que eu vou estar respondendo na medida do possível. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês, em nome de Jesus.